Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marileno Chaves, começando aqui mais uma aula do nosso projeto, Matemática para o SPAES, matriz de referência de matemática. A gente está aqui no Descritor 10, essa aqui é a aula 2, o nosso tema é interagindo com os números e funções, ok? Nosso Descritor 10 fala sobre resolver problemas com os números inteiros envolvendo suas operações, e aqui a gente vai trabalhar a nossa aula 2, com o tema multiplicação e divisão com números inteiros e resolver algumas situações, problemas que envolvem esse conteúdo, tá? Mas desde já, pessoal, peço para vocês que deem um like, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo com os amigos e façam um comentário, pessoal. Esse vídeo é muito importante e essas ações são muito legais para que a gente consiga distribuir esse vídeo por muitas e muitas pessoas aí na internet, ok? Aqui é o professor Marileno, vamos começar a nossa aula de hoje. Então a nossa aula aqui é o Descritor 10, aula 2, que vai trabalhar sobre multiplicação e divisão com números inteiros. Tá? Aqui a gente tem as três regras principais do produto, que é a multiplicação de números inteiros. Que ele diz o seguinte, as regras de sinais do produto. Produto é a mesma coisa que multiplicação. Multiplicação, ok? Então a mesma coisa que multiplicação. Então ele diz o seguinte, primeira regra, o produto ou a multiplicação de dois números inteiros positivos é sempre positivo. Então aqui tem um exemplo. Eu tenho aqui o mais 2 vezes o mais 8, está dando igual a mais 16. Ou seja, 2 vezes 8 é 16, multiplicação aqui dos módulos. E a regra do sinal diz que quando eu tenho um produto de sinais iguais, o resultado é sempre positivo. O nosso segundo exemplo é a mesma coisa, só que com sinais negativos. Olha o que ele diz. O produto ou a multiplicação de dois números inteiros negativos é sempre positivo. Olha aqui o nosso exemplo. Eu tenho a multiplicação de 6 vezes 3, que é 18, multiplicação de dois módulos, e a multiplicação dos sinais, como é igual, o resultado é positivo. Então, eu tenho menos 6, menos 3, 6 vezes 3, 18, e a multiplicação de sinais iguais, positivo. A única diferença é o produto de números inteiros com sinais diferentes. Então, toda vez que eu tenho um produto de números inteiros com sinais diferentes, o resultado é negativo. 5 vezes 2 é 10, e a multiplicação de dois sinais aqui, diferentes. Aqui é o menos 5 mais 2. Então, essa multiplicação de dois sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, essa daqui são as três situações que a gente pode encontrar na multiplicação de números inteiros. E aqui do lado a gente tem o quadro resumo, tá? E quem é esse quadro resumo? Observe que aqui desse lado eu tenho os fatores. Quem são os fatores? São os dois números que são multiplicados. Aqui eu tenho um fator positivo vezes um fator positivo, resultado positivo. Ou seja, sinais iguais, positivo. Olha aqui, sinais iguais, positivo. E os outros são sinais diferentes, multiplicações de um número positivo por um negativo, ou negativo por positivo, ambos são negativos. Olha aqui, quando a gente fala de quociente, aqui a gente está falando de divisão. Ok? Divisão. E essa divisão diz o seguinte, a primeira coisa que a gente aprende é a representar essa divisão. A gente tem três formas de representá-la. Isso aqui vai ser muito importante nos próximos assuntos, quando a gente deixar de falar de números inteiros para falar de números racionais. Então, diz o seguinte, representamos o quociente de dois números inteiros A e B. Muito importante salientar isso aqui, B diferente de zero. Por que B é diferente de zero? Porque o B vai ser um divisor e a gente não tem divisor zero. Então, a gente pode representar a divisão ou o quociente de três formas diferentes. Eu posso usar esse símbolo aqui, que é o mais antigo, dois pontinhos cortado com um tracinho. Posso colocar apenas dois pontinhos, ou eu posso representar ainda em forma de fração. Ok? São essas três formas de representar. E os elementos da divisão, todas as divisões exatas, vai ter o dividendo, o quociente e o divisor. A estrutura dela vai ser o 24 é o que eu vou dividir, por isso é chamado de dividendo. O 3 aqui é o divisor, aquele elemento que vai dividir o dividendo. E o resultado, que a gente chama de quociente. Lembrando, o resultado de uma divisão é chamado de quociente. E aqui, pessoal, é uma prova da divisão, ou seja, se eu pegar o quociente e multiplicar pelo divisor, eu tenho que ter o dividendo. Então, essa aqui é a prova real que a gente considera, a prova real da divisão.
ok? Mas o nosso objetivo é estudar as ideias dos sinais, que vai ficar no próximo slide. Como a divisão é a operação inversa da multiplicação, as regras de sinais do quociente advêm, significa vem, né? Provém das regras de sinais do produto. Aí aqui ele colocou 3 exemplos básicos. Observe, 12 dividido para 3 é 4, divisão de sinal igual, positivo. 15 dividido para 5 é 3, divisão de sinal diferente, negativo. 36 dividido para 12 é 3, divisão de sinal igual, positivo. Aqui também a gente tem um quadro resumo, isso aqui para divisão, ok? Então, tem um dividendo positivo dividido por um divisor positivo, o resultado será positivo. E aqui no final, um dividendo negativo dividido por um divisor negativo, o resultado será positivo. O resultado só será negativo se os sinais dos módulos serão diferentes, ok? Essa é a regra da multiplicação e a regra da divisão. Ambas são iguais. A mesma ideia na multiplicação dos sinais será da divisão dos sinais, ok? Agora a gente vai partir aqui, pessoal, para a parte prática de como usar essas regras, ok? Então a gente tem aqui a primeira situação, problema 1, que diz o seguinte: as regras de um campeonato de futebol são: primeira regra, toda vitória corresponde a 3 pontos positivos. Segunda regra, toda derrota corresponde a 2 pontos negativos. E a terceira regra, o empate corresponde a 1 ponto negativo. Ok? A gente pode escrever isso da seguinte forma: uma vitória corresponde, por exemplo, a mais 3 pontos. Uma derrota, vou chamar de D, ela vai corresponder a menos 2 pontos. Por quê? Porque é 2 pontos negativos, então a gente representa com negativo. E o empate vai corresponder a 1 ponto negativo. Então, o empate vai ser menos 1, ok? Aí ele diz o seguinte: ao término do campeonato, um time obteve o seguinte resultado: 3 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Quantos pontos alcançou esse time? Ora, para a gente determinar isso aqui vai gerar uma expressão numérica. Uma expressão numérica, professor? A gente pode expressar da seguinte forma: a gente vai colocar um P de pontos, vai ser igual. Ora, quantas vitórias ele teve? 3 vitórias aqui, ó. 3 vitórias. Então, a gente vai colocar 3V somados com uma derrota. A gente pode pegar aqui, ó, uma derrota. Então, 1 vezes D. Mais 2 empates, ó. 2 empates. Então, a gente pode escrever isso dessa forma. E agora, Marilene, como é que eu faço para saber quanto é que fica? Bem simples. P vai ser igual a 3 vezes V. Olha, V, a gente definiu aqui do lado que V é 3 positivo. Então, vai ficar 3 vezes 3 positivo. Mais 1 vezes derrota, uma derrota. Então, vai ficar aqui 1 vezes 2 negativo. 2 negativos. Mais 2 empates. Ora, 2 vezes. Quanto é um empate, Marilena? O empate é menos 1. Ó. Então, vai ficar 2 vezes menos 1. E agora? Agora é só você responder essa expressão. Então, o total de pontos vai ser a primeira multiplicação, 3 vezes 3 é 9, positivo. Aqui, ó, 2 vezes menos 1, ou 1 vezes menos 2, vai ficar menos 2. Ó. Mais, e aqui eu tenho 2 vezes menos 1, também vai ficar menos 2. Essa é a multiplicação que a gente está buscando. Ó. Menos 2 vezes 1, multiplicação de sinal diferente, resposta negativa. Mais 2 vezes 1, multiplicação de sinal diferente, resposta negativa. Então, a gente vai ter aqui que o total de pontos vai ser 9 menos 2 menos 2. Ora, 9 menos 2 é 7. Aí sobra lá o menos 2. Ó. E para a gente fechar, o total de pontos vai ser 7 menos 2, 5. Então, esse time, com essas circunstâncias aqui de 3 vitórias, 1 derrota e 2 empates, marcou 5 pontos neste campeonato. Ok? Professor, e a questão 2? Vamos lá. Aplicação prática para a questão 2, que diz o seguinte: o mergulhador está explorando o fundo do mar a 64 metros de profundidade. Sabendo que seu cilindro de oxigênio está próximo de acabar, ele começa a subida até a superfície, parando uma vez a cada 4 metros. Qual a profundidade o mergulhador estará depois de 6 paradas? Marilene, que questão legal. Então vamos lá, vamos fazer um esboço rápido, da seguinte forma. Deixa eu pegar aqui meu pincel azul.
Vamos fazer o seguinte, vamos supor que ele vem aqui, ó, essa linha seja a superfície do mar e aqui esteja a 0 metros, ou seja, nível do mar. E o mergulhador está aqui, ó, nessa posição aqui, ó, menos 64 metros. O mergulhador está aqui nessa posição e ele vai ter que subir, ok? Um trajeto de subida. Lembrando o seguinte, ele vai ter que dar uma parada a cada 4 metros, tá? Todo mergulhador sabe, as pessoas que estudam mergulho sabem, que as pessoas precisam ir subida devagar para que não perda a consciência em relação à mudança de pressão, ok? Dentro da água. Então vamos lá, ele vai fazer 6 paradas e eu quero saber qual é a profundidade que ele vai estar nessas 6 paradas. Observe que a cada 4 metros que ele subir é menos 4 metros de subida. E ele vai fazer 6 paradas. Então, para a gente resolver esse problema, basta que a gente faça em 2 passagens. A primeira passagem é saber o quanto ele já subiu. Ora, ele vai pegar menos 4 metros e multiplicar por 6. Por que menos? Porque a cada vez que ele sobe, é menos 4 metros que ele deixa para trás. Então, fica menos 4 metros, porque também está abaixo do nível do mar. Vezes 6 vezes que ele faz isso. Então, isso aqui vai ficar menos 24 metros. Ora, esses menos 24 metros é o que ele já subiu. Então, para que a gente possa fazer uma conta bem simples, eu vou pegar a base lá do final que ele está, menos 64, essa é a segunda parte. Eu vou pegar o menos 64 metros, menos o que ele já subiu. Ora, se eu estou na profundidade de menos 64 e eu já subi 24, então eu vou pegar esse 64 e tirar o que eu já subi. Então vai ficar menos 24. Pronto. E agora, Marilene? Agora a gente faz o seguinte. Menos 64. Joguinho de sinal aqui, ó. Menos e menos mais 24. E menos 64 mais 24, a gente subtrai e conserva o sinal do módulo maior. Isso é assunto da nossa aula anterior. Se você não assistiu, volta lá e assiste a nossa primeira aula sobre o descritor 10, que vai tratar sobre isso. E aqui a gente sabe que vai ficar menos 40 metros. Ou seja, Marilene, e onde é que está o conteúdo que a gente está vendo nessa aula? Está aqui no passo 1. É a multiplicação de menos 4 metros de subida vezes 6. 4 vezes 6, 24. Multiplicação de sinal diferente, negativo. Pego o 64 lá do final, que é o início da subida, menos o menos 24 que ele já subiu. Então, a parada ele vai estar na posição menos 40. Ou seja, ele vai estar nessa posição aqui, ó, menos 40 metros de profundidade. Ou seja, ele já subiu 24. É isso. Vamos lá para o nosso próximo problema, próxima situação problema, que diz o seguinte, ó. Carlos trabalha em um supermercado e tem que baixar a temperatura da câmara fria 3 graus a cada 4 horas. Sabendo que o indicador já está a menos 2 graus Celsius, qual a temperatura depois que Carlos fez 3 ajustes? Pessoal, ó, antes da gente resolver o problema 3, eu vou pedir para vocês, cara, tá assistindo o nosso vídeo, chegou até aqui, achou interessante? Dá um like, comenta, compartilha com os amigos, mostra aos professores, acessa a nossa playlist aí, tem muita aula de matemática aqui básica, principalmente para trabalhar o SPAES desse ano de 2022. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar. Bem, Carlos aqui, pessoal, ele trabalha nesse frigorífico, né? Todo frigorífico tem uma câmara fria grande, que é uma geladeira do tamanho de um quarto. E a câmara fria já está no menos 2 graus. Ó. E Carlos tem que fazer um ajuste na temperatura de menos 3 graus a cada 4 horas. Marilene, como é que você sabe que é menos 3 graus? Porque tem aqui, ó, ele precisa baixar 3 graus a cada 4 horas. E ele vai fazer isso em 3 ajustes. Ou seja, ele vai até o termostato dessa câmara fria. O termostato é onde ajusta a temperatura. E ele vai baixar 3 graus a cada 4 horas. Ele fez 3 ajustes, então qual é a nova temperatura? Bem simples. O nosso primeiro passo vai fazer o cálculo de quanto ele já baixou, que é o conteúdo da nossa aula. Ora, ele fez 3 ajustes, então ele baixou 3 graus a cada 4 horas. Então vai ficar menos 3 graus. Quantas vezes ele baixou isso? 3 vezes. Então vai ficar menos 3 graus vezes 3. Então, 3 vezes 3 é 9, e multiplicação de sinal diferente, negativo. Então, ele baixou menos 9 graus. Só que tem um detalhe.
a câmara fria já estava com menos 2 graus Celsius. Então, para a gente fechar o nosso conteúdo dessa questão, basta que eu pegue o menos 2 graus, que já estava lá, mais e some com o total de graus que ele diminuiu. Ora, o total de graus foi 3 ajustes de menos 3, que dá menos 9. Então, eu faço isso aqui, ó. Menos 2 graus, mais menos 9. Isso aqui vai me dar menos 2. Menos e mais dá menos 9. Ora, agora eu tenho menos 2, menos 9. A gente soma os módulos, que dá 11, e repete o sinal, menos. Então, a nova temperatura foi menos 11 graus Celsius. Esse foi o nosso problema 3. Aqui no problema 4 é bem simples. Diz o seguinte: um empresário, dono de uma rede de 5 restaurantes, teve que fechar os seus estabelecimentos durante a pandemia da Covid-19. No período que ficou fechado, o empresário teve prejuízo em 4 dos 5 restaurantes, como mostra o gráfico ao lado. Se a gente observar, pessoal, aqui no gráfico ao lado, ó, o tema do gráfico é lucros e prejuízos, e aqui no restaurante 1, ó, que é o restaurante 1, ó, vou chamar de R1, ele teve menos 5 de prejuízo. No R2, no restaurante 2, ele teve um prejuízo de menos 10. Aqui no restaurante 3, ó, ele teve um prejuízo de menos 17. Aqui no restaurante 4, ele teve um prejuízo de menos 12. E aqui no restaurante 5, ele teve um lucro de 8%. A questão pede, qual foi a média apenas de suas perdas entre os 4 restaurantes? Ou seja, esses 4 restaurantes, óbvio que ele está fazendo referência aos 4 primeiros que tiveram perdas, já que o 5º restaurante teve um ganho de 8%. Ora, professor, e o que é média? Média é quando você calcula o somatório de todos os dados e divide por o total de dados somados. Aí a gente vai ter uma média de perda entre esses restaurantes. Então, para a gente saber quem é a média, a primeira coisa que a gente vai fazer é somar os percentuais do restaurante 1, 2, 3 e 4 e dividir pelo total de restaurantes, que são 4. Então, observe aqui, ó. Tem um detalhe. Se você analisar o gráfico, está aqui o zero, ó. Todos esses restaurantes estão abaixo de zero, ó. Todos estão abaixo porque são negativos. O único que está acima é o restaurante 5, que ele é o positivo. Então, isso é muito interessante para análise de dados, que a gente vai ver lá no final do nosso conteúdo. Ok? Então, vamos lá. A média vai ser, o restaurante 1 vai ter menos 5. Então, vou colocar aqui, ó, menos 5. Ok? Mais menos 10. Mais menos 17. Mais menos 12. Tudo isso em porcentagem, dividido para 4 restaurantes. Ok. O que eu vou ter aqui? A minha média vai ficar menos 5. Joguinho de sinal mais por menos dá menos 10. Outro joguinho de sinal aqui, mais por menos, dá menos 17. Outro joguinho de sinal aqui, mais por menos, dá menos 12. Tudo isso aqui, ó, dividido para 4. E agora, Marileno, agora a minha média vai ficar... Aqui em cima, todos são negativos, então é uma soma de números com sinais iguais. Então, eu vou somar os números e repetir o sinal. Então, eu sei que o sinal é negativo, então fica menos 5 mais 10 mais 17 mais 12 dá 44, dividido para 4. Então, a minha média vai ficar... Ora, aqui já fica aquela expressãozinha que eu posso representar uma divisão de sinais, uma divisão de inteiros, a partir de uma fração. Então, eu tenho 44 dividido para 4, 11 divisões de sinais diferentes, negativo. Então, a média entre as perdas vai ser menos 11% para cada restaurante. Óbvio que tem restaurante que perdeu menos, tem restaurante que perdeu mais, mas em média foi uma perda de 11% para cada restaurante, ok? Então, esse aqui é o nosso situação problema 4. Agora a gente vai para a nossa última situação problema, que vai falar sobre as Olimpíadas. Essa questão é muito legal, que diz o seguinte: segundo a mitologia, os Jogos Olímpicos nasceram pelas mãos do grande Hércules, que é um semideus, né, da mitologia grega, ainda na era antiga, por volta de 2500 a.C., para homenagear seu pai, Zeus. Os primeiros registros históricos das Olimpíadas datam de 776 a.C., época em que os vencedores
começaram a ter seus nomes registrados. É importante salientar o seguinte, os Jogos Olímpicos, pela história que a gente conhece, eles começaram em 2.500 anos antes de Cristo. E só passaram a ser registrados nomes dos campeões em 776 antes de Cristo, ok? Supondo que, agora vamos para a nossa questão. Supondo que, desde o nascimento dos jogos até o seu primeiro registro histórico, os jogos tivessem sido realizados de 4 em 4 anos. Quantas edições teriam acontecido nesse período? Bem, aqui é bem simples. A gente tem um lapso de tempo entre o início dos jogos, lá pelo Grande Hércules, até quando começou a ser registrado o nome dos campeões. Esse lapso de tempo, supondo que tenha sido realizado de 4 em 4 anos, quantas edições aconteceram aí? Aqui é bem simples, a gente tem que calcular quantos anos se passaram, desde o início até o começo do registro. Então, se a gente colocar aqui uma linha do tempo rápida, a gente vai colocar bem aqui 2.500 a.C. e aqui o ano de 776 também antes de Cristo. Por isso que a gente vai colocar os sinais negativos. Marilene, não estou entendendo. Por que você está colocando sinais negativos? Primeiro, toda vez que eu falo de datas antes de Cristo, essas datas têm que ser representadas de forma negativa. Se você quer entender mais esse assunto, vai procurar a nossa aula anterior, a aula do Descritor 10, aula 1, que vai tratar questões baseadas nesse tipo de situação. Bem, aqui primeiro precisa saber quanto tempo passou. Então, o quanto tempo passou é a nossa primeira conta, que vai ser a data final, que é 1000, a data final, que vai ser menos 776, menos a data inicial, que é menos 2.500. Então, menos 2.500. Menos 776, aqui faz menos por menos mais, 2.500. Então, essa subtração aqui vai dar um valor de 1.724 anos. Ou seja, desde quando os Jogos Olímpicos começaram com o Grande Hércules, até chegar nos jogos que começaram a ser registrado o nome dos campeões, passaram-se 1.724 anos. A nossa pergunta é, quantas edições teriam acontecido neste período? Então, basta que a gente faça o seguinte. Vou pegar o período 1724 e dividir por 24. E aqui é uma divisão de sinais iguais. Aqui é positivo e aqui é positivo. Então, divisão de sinal positivo, resultado positivo. 1724 dividido para 4, a gente vai ter aqui 431 edições. Ok? Então, desde o início dos jogos até o primeiro ano que foi registrado o nome dos campeões, teriam se passado 431 edições. Tá? Claro, tomando como base, supondo que teriam sido realizadas de 4 em 4 anos. Ok? Então é isso, pessoal. Para finalizar a nossa aula, eu queria só fazer uma observação sobre as diferentes matrizes de referência da educação que está pautada, né, que a gente tem como pauta. Então, o SPAES, que é o Descritor 10, trata de resolver problemas com números inteiros, né, envolvendo suas operações. Esse descritor está relacionado com o Descritor D20, lá do SAEB. Também na BNCC, a gente tem aqui o descritor, os códigos, né, o fundamental, que é o ano 7, os códigos 3, 4 e 5, e lá na tabela de saberes do cientista-chefe, a gente tem o saber 2, habilidade 28. Então é isso, pessoal. Antes da gente sair, mais uma vez eu peço, gostou do nosso vídeo, gostou da nossa aula? Faz o seguinte, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, faz um comentário, mostra para a galera, diz que essa aula é bacana, diz que a gente está falando do SPAES, tratando de todos os assuntos que envolvem os descritores do SPAES e ajuda o canal a crescer. O professor fica por aqui, um abraço e até a nossa próxima aula, galera. Tchau, tchau.